de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. Vamos fazer uma oração pedindo que nessa noite Jesus seja o centro desse culto, seja o centro da nossa vida, seja o centro da nossa adoração. Senhor nosso Deus, Pai Santo e maravilhoso, nos encontramos em Tua presença nesta noite. Queremos ser gratos por mais um dia, por mais essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que ainda vais fazer em nossas vidas. Pedimos, Senhor, que Tu seja o primeiro e o último neste lugar e o único, que a nossa adoração, que o nosso louvor chegue a Ti com um cheiro suave, que Tu possa receber, Senhor, no Teu trono de glória. Abençoa cada um que está nos ouvindo nesta noite, através do seu celular, através do seu computador, aqui no estacionamento. Abençoa cada irmão. Concede, meu Pai, o desejo dos corações, que o Senhor possa abençoar a cada um, que Tua mão estendida seja para nos livrar de todo o mal, de todo o perigo, de tudo que não venha de Ti. E assim, Jesus, fica conosco nesta noite, nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não sei se vocês já pararam para pensar como nasce uma amizade, né? E eu pensando a respeito de ser amigos, de amizade, e o processo, ele às vezes é muito simples, né? Primeiro a gente se conhece, depois a gente se aproxima, e com essa aproximação nasce a afinidade. E pensando a respeito disso, eu lembrei do que diz no Evangelho de João 15:15, que ele fala: já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Você já pensou, meu irmão, como é precioso essa amizade? Ser amigo de Jesus, ter Jesus como nosso amigo. E eu quero te perguntar, como está a tua afinidade, tua intimidade com Jesus? Não é? Porque quanto mais intimidade nós temos, mais nós nos aproximamos, nós contamos segredos, nós ouvimos a voz dele no nosso coração. Então que você deseje essa intimidade, essa amizade. O mundo, ele pode te decepcionar. Os amigos do mundo podem nos decepcionar porque nós estamos aqui nesta terra. Mas eu te apresento um amigo que ele não nos decepciona, que ele está sempre conosco. Que você deseje estar perto de Jesus e ser amigo dele. E é isso que nós vamos declarar nesta noite. Perto quero estar, junto aos pés de Jesus e nos tornarmos, além de servos, amigos. Amém, Jesus. Aleluia. Adore o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Perto quero estar. Aleluia, Deus. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Declare. Tudo que há em mim quero te ofertar. Oh, aleluia. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, eu sou apenas servo, teu amigo me tornei. Circunstâncias, a dor
somente a ti, Jesus. Oh, aleluia. Perto quero estar. Declare isso, meu irmão. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, Tudo que há em mim, quero te ofertar. Mas ainda é pouco, sei. Se comparado ao que ganhei. você não é apenas servo, Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. aleluia, louve a Ele, adore. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Oh, aleluia! Como é bom ter um amigo como Jesus, o amigo que dá a vida por nós, pelos seus amigos. E além de tudo, Ele é Deus de milagres, Deus de promessas. Ele é caminho no deserto e Ele é luz na escuridão. Não importa as circunstâncias, nós temos um Deus que é luz na escuridão. O mundo passa por uma escuridão tremenda, mas nós estamos firmes, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Vamos declarar essa noite: meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus querido. Recebe, Senhor, o nosso louvor. Recebe a nossa adoração. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando
destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, eu creio, Jesus, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, declare, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Onde você estiver agora, abaixe sua cabeça, feche seus olhos em reverência ao Senhor e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, em o nome de Jesus nós te louvamos e bendizemos o teu nome neste momento, Senhor.
Nós te glorificamos, Pai, por essa oportunidade que o Senhor tem preparado para estarmos, meu Deus, em Tua presença, para nós louvarmos o Teu nome, para nós, ó Pai, oferecer os nossos cânticos ao Senhor, e também, meu Deus, para ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, falando conosco, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós nesses últimos tempos. Ó Senhor, visita a Tua igreja, meu Pai, visita, Senhor, cada pessoa que ouvir ou que estiver agora acompanhando, meu Pai, esta live. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós pedimos nesta noite a visitação do Senhor, a ministração do Senhor, pois a obra é Tua, Pai. Teu é o poder, Teu é a glória, do Senhor, ó Pai, é o céu e toda a plenitude da terra, e é por isso que nós estamos aqui crendo, Senhor amado, que grandes coisas o Senhor tem feito e fará por nós. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, louvando, glorificando ao Teu nome, e pedimos agora, Senhor, ministra o nosso coração através da Tua palavra, no nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Queridos, nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Esteja você aqui no estacionamento da igreja acompanhando, louvando ao Senhor conosco neste culto, ou esteja você onde estiver acompanhando, ou se você tiver a oportunidade de assistir, né, esse tempo de louvor, esse tempo a qual o Senhor preparou para nós ministrarmos aqui a palavra dEle, que você seja vitorioso, fortalecido, curado para a glória do nome do Senhor, tá bom? Eu gostaria de compartilhar um texto com todos, que está no livro de Hebreus, capítulo 13, e o versículo 8. Livro de Hebreus 13, verso 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Apenas esse versículo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Nós já fizemos a oração, e eu gostaria de compartilhar esse momento, uma breve palavra, mas que você esteja atento àquilo que Deus tem preparado para nós. Quando meditava nesse versículo aqui, comecei a analisar alguns textos da Bíblia e me deparei no Evangelho de João, capítulo 17, quando Jesus ali, ele faz uma oração, eu poderia dizer uma das orações mais bonitas, mais lindas, mais profundas da Bíblia, quando Jesus agora, ele intercede pelos seus discípulos. Jesus sabia que ele estava retornando aos céus, retornando agora ao Pai, e nesse momento ele olha para os seus discípulos, e ele vê que agora eles ficarão aqui nessa terra, e ele começa a orar, e ele começa a falar ao Pai, glorificando ao Pai, exaltando o nome do Pai, e agora ele começa também a interceder pelos seus discípulos. E algo maravilhoso que a gente vai contemplando é o amor e a dedicação de Jesus pelos seus discípulos. E chega um momento da palavra, da oração dele, que ele diz assim: olha, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas que os livre do mal. É algo assim profundo. Jesus orando ao Pai, dizendo: olha, não tem como tirar eles do mundo, mas livra eles do mal. E nós vamos acompanhando esta oração, e aparece uma revelação forte, que eu gostaria de compartilhar no versículo 21 e 22 do Evangelho de João, capítulo 17. Jesus diz assim na sua oração: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. É uma revelação profunda, forte, que muitas vezes a gente vai lendo os textos, vai passando por versículos, e muitas vezes a gente não analisa aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E acompanhando mais dois textos da palavra, quando agora Jesus, olha, ele fala: eu e o Pai somos um. Quando eu olho para João, capítulo 8, versículo 58,
Jesus ali em uma discussão com os fariseus, e de repente agora ele fala assim, olha, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ali ele estava se auto-revelando Deus, auto-revelando um ser divino. Antes de Abraão, eu sou. E aí a gente olha para a palavra de Deus e a gente começa a recordar, mas onde o próprio Deus diz que Ele é o eu sou. E quando a gente se depara em Êxodo capítulo 3, verso 14, quando Moisés ali tem um encontro com Deus naquele deserto onde a sarça ela ardia em chamas, mas não se consumia, e agora ele tem um diálogo com o próprio Deus, e de repente agora ele está convencido que ele teria que livrar o povo de Israel ali do Egito, e ele fala, mas em nome de quem? Quando eles me perguntarem em nome de quem eu estou indo falar com os filhos de Israel. Versículo 14 diz assim, olha, Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou. Glória a Jesus. E aí, queridos, eu venho para o versículo que nós lemos nesta noite de Hebreus. E eu contemplo aqui Jesus sendo um no Pai. Contemplo na palavra de Deus a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E ao mesmo tempo que eles têm suas tarefas distintas, eles são um em propósitos, em afinidade, em divindade e eternidade. E aí eu analiso o versículo que nós lemos e nós podemos dizer assim, olha, então, o que eu posso falar de Jesus? Jesus, que o escritor aos Hebreus disse, ele é o mesmo de ontem, e hoje, e eternamente. E agora, eu analisando isso aqui, a gente pode dizer o seguinte, Deus, ele não vive o mesmo tempo que o homem vive. Deus, ele não olha o tempo como o homem olha. Quando nós olhamos para a humanidade, quando nós olhamos para as estações, os tempos, nós analisamos assim, olha, o homem, ele vive o tempo de Cronos. A cronologia, que é algo quantitativo. O que eu estou querendo dizer? Que nós vivemos cada segundo, cada minuto. Nós vivemos cada dia, cada hora, cada semana, cada mês, cada ano. E o tempo vai passando dessa forma, de forma cronológica. Mas Deus, ele não vive esse tempo. Não vive o tempo de Cronos, mas o tempo de Deus é Kairós. O tempo de Deus é algo de qualidade. É algo qualitativo, queridos. É um momento de Deus, é um momento certo, é um momento oportuno. Por isso você muitas vezes diz assim, olha, então por que eu tenho estado há tanto tempo, eu oro, eu clamo e as coisas parece que não acontecem como eu queria ou no tempo que eu queria, porque o tempo de Deus não é o mesmo tempo do ser humano. O tempo de Deus é o tempo de Kairós, é o tempo que algo indeterminado ou algo especial acontece que não está à nossa visão, ao nosso alcance, mas é algo do próprio Deus. É algo do próprio Deus. E aí eu gostaria então de meditar nesse versículo que nós lemos. Se Deus, ele não vive o mesmo tempo que o homem, se o homem vive um certo tempo, conforme a cronologia dos seus anos, e breve ele parte, então, queridos, nós podemos dizer o quê? Que Deus, o grande eu sou, o grande El Shaddai, ele tem tudo em suas mãos e todo o poder, em todo o tempo, em toda a eternidade, o controle está nas mãos de Deus. E se você analisar o texto de Hebreus capítulo 13, você vai ver que o escritor está falando alguns assuntos ali, e de repente parece ele
tem uma revelação, porque esse versículo não tem muito contexto ali naquele texto do capítulo 13. Ele para o que está dizendo e ele fala: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. E quando agora eu posso dizer assim, olha, então, o que eu posso dizer de Jesus ontem, do Senhor ontem, no nosso tempo cronológico? Porque Deus é eterno, Ele não tem sombra de variação, Ele permanece fiel o tempo todo. Mas nós não. E nós podemos olhar para a palavra de Deus, né, os nossos antepassados, olhar o Deus de ontem, e nós vamos analisando a história, e nós vamos ver que desde o princípio da palavra de Deus, no momento da criação, Jesus, ele estava com o Pai. Ali no momento que todas as coisas são criadas, Deus vê que tudo é bom, mas agora ele vai formar o homem, e ele fala algo: façamos o homem a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Ali Jesus, o Filho, já está presente. E no decorrer de toda a palavra de Deus, no decorrer de toda a história, nós não temos tempo para ir falando tantas coisas que aconteceram nesses 6.000 anos que se passaram desde a formação no livro de Gênesis, da criação do mundo. Mais ou menos 6.000 anos. Mas, segundo a palavra de Deus, nós vamos olhando aqui, quantos milagres foram acontecidos no meio do povo que acreditou em Deus. Quantos milagres foram realizados no meio das pessoas que acreditaram em Deus. Quando nós vamos olhando para a palavra de Deus, né, e eu separei alguns aqui, eu poderia falar tantos, mas a gente vê um grande e poderoso milagre, quando ali no Egito as pragas alcançam aquele povo duro, Faraó duro, mas ali tinha um Moisés que, quando aquele homem convertia o seu coração, Deus, através da oração de Moisés, retirava a praga do Egito. E foram 10. Com mão forte, Deus tirou o povo de Israel lá do Egito. Deus retira, leva, e tantos milagres acontecem naquele deserto. Quantas coisas acontecem no deserto, de milagres, de bênção, tantos milagres. E, queridos, nós vamos andando pela Bíblia e nós vamos vendo, né, quando Deus separa José, quando Deus livra e leva o povo ali para alimentar. Nós vamos vendo, quando a gente chega no livro de Daniel, a fidelidade daquele moço que orava a Deus, mesmo estando preso, mesmo sendo levado a cativeiro, a fidelidade dele com Deus fez com que Deus pudesse agora trabalhar de uma forma a curar, a libertar e mais, a livrá-lo lá da cova dos leões. Injustamente foi jogado, mas Deus esteve com ele ali e deu livramento. Na vida dos seus amigos, quando foram jogados naquela fornalha de fogo ardente, e agora o rei olha para dentro daquilo ali e fala: não lançamos 3, porque eu vejo 4, e o quarto tem a semelhança do filho dos homens, do filho do homem. Deus estava fazendo o livramento ali dentro daquela fornalha. Irmãos, através do poder de Deus, da visitação do Senhor, Josué na batalha, Deus segura o tempo, e o dia se estende para que ele termine a batalha que ele havia começado. E as coisas vão acontecendo na história, e são tantas coisas. E no meio de toda essa história bíblica que a gente fala, né, impérios se levantaram, que a gente poderia dizer, olha, o império da Síria, Persa, o império babilônico, império romano, impérios se levantaram para dominar a humanidade. Mas Deus, ele continuava sendo Deus na nossa cronologia ontem.
Deus, em todo tempo, Ele continua sendo Deus. E Ele vai agora dando livramento. E quando Jesus Ele vem à terra na forma humana, quantos milagres Ele realizou. A natureza teve que se sujeitar à ordem de Jesus, quando Ele disse, olha, vento, quieta, mar, acalma. Quando Ele andou sobre as águas, a natureza teve que se sujeitar ao poder divino, à glória que o nosso Jesus ontem operou. Queridos, e no decorrer de toda a história, quando agora Jesus sobe aos céus, a igreja fica ali sendo iniciada através dos apóstolos, mas os tempos vão se passando, a perseguição vai sendo tanta, e agora existe uma dispersação, o povo começa a se dispersar de um lado ao outro, levando assim a palavra, mas chega um momento em que o verdadeiro evangelho se esfria, e existe um domínio romano de tal forma que faz calar a chama do Espírito na vida daqueles que servem a Deus. E só por volta de 1500 a 1600 e pouco, com a reforma protestante, é que novamente a chama do Espírito Santo volta a acender no meio dos cristãos. O que eu estou querendo dizer é que em todo tempo vai acontecendo situações, irmãos. Quando eu estou olhando para Jesus aqui ontem, como eu disse, em todo o recorrer da história, coisas acontecem, quantas catástrofes, quantas guerras aconteceram, nações contra nações, e agora, quando nós olhamos também, nós enxergamos guerras mundiais, Primeira, Segunda Guerra. Na segunda, mais de 6 milhões de judeus são mortos em holocausto. Sabe, é algo terrível. As doenças, enfermidades que assolaram as gerações passadas, as enfermidades que vieram e dizimaram vidas de uma tal forma. Mas Jesus continua sendo Jesus. Deus continua sendo Deus no ontem, na vida daqueles irmãos que viveram antes de nós. E nós vamos vendo, queridos, que Deus, Ele vai trabalhando no decorrer da história. A igreja se levanta com um avivamento, depois da reforma protestante, um dos principais e mais conhecidos, Martinho Lutero. Mas as coisas não param por aí. Nós vemos quantas situações. E agora, para a gente adiantar isso, nós vemos um mundo que está numa globalização, numa evolução tecnológica tão grande. A palavra até fala que a ciência ela se multiplica assim, de uma forma exuberante, ou seja, estrondosa. E quando nós chegamos agora, no final do ano de 2019, a história novamente começa a ser escrita. No final de 2019, quando agora é anunciado um novo vírus que infelizmente ele agora atinge o mundo por completo, mundialmente. Até meados de 2019, a gente vivia uma vida difícil, sim. Os países mais ricos, com toda a sua arrogância, com todo o seu poder, achavam que nada poderiam abalá-los. Mas agora, uma das potências mundiais, ela é atingida. E isso não fica lá, naquele país, mas esparrama. E vai se esparramando. Deus deixou de ser Deus. O Deus de ontem deixou de ser Deus.
O Deus que no decorrer da história vem mostrando-se poderoso, aquele que pode fazer situações mudarem. Será que Ele mudou? Porque a Bíblia está falando que Jesus é o mesmo ontem. E agora para nós olhar aqui e dizer, olha, Ele é o mesmo ontem, sim, e hoje? Hoje Ele é mais Deus ainda para nós, porque agora Ele está na nossa geração, entendeu? O Deus que agiu na vida dos antepassados, dos nossos antepassados bíblicos na história, o Deus que agiu na vida dos nossos pais, dos nossos avós, agora está na nossa geração agindo, o Deus de hoje. Jesus é o mesmo hoje. E quando agora eu olho para esse Jesus hoje, algo atual, o que mais se fala, você não pode abrir um telejornal, você não pode abrir uma notícia, o que se fala é a pandemia, é o Covid-19, é o que está acontecendo entre as nações, e infelizmente o nosso Brasil, no final do mês de março para cá, também foi atingido. Hoje nós vivemos um momento de crise, seja política, um momento de crise na saúde, porque muitas pessoas têm enfrentado esse momento difícil, muitas pessoas têm perdido suas vidas, sabe? E tem atingido todas as áreas da sociedade, seja a área comercial, industrial, as escolas e faculdades, tudo está sendo atingido. E chegou a igreja. E como nós somos a igreja, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre nós, irmãos. Jesus é o mesmo ontem, o mesmo hoje. E esse Jesus hoje, Ele tem olhado para corações nesse Brasil. E quando eu digo corações que dizem ter a chama do Espírito, quando eu digo corações, eu tenho dito corações que professam amar a Deus sobre todas as coisas. E quando agora nós paramos para analisar, as igrejas têm sido a maioria fechada, não pode haver um culto presencial. As pessoas agora, se quiserem participar de uma reunião, ou seja, se ela quiser participar, ou ela se desloca da sua casa, fica no estacionamento dentro do seu carro, com as medidas de segurança possíveis, e participam de longe. Como outro dia a gente disse, olha, a gente está tão perto, mas ao mesmo tempo tão longe, porque não podemos nem sair para cumprimentar um ao outro, dar aquele abraço que sempre a gente fez. E algo está acontecendo nesses dias. Algo está acontecendo. Quando nós olhamos para a igreja do Senhor hoje, e isso eu estou falando Brasil, nós vemos que um bom número de pessoas tem saído das ruas, tem orado nas praças, tem levantado o nome de Jesus e declarado que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Sabe, um grande número de pessoas tem clamado pela nação, pelos estados, pelas cidades. Um grande número. Mas, quando nós olhamos mais profundo, à nossa volta, e aí eu entro com um texto que Jesus, certa feita, disse em uma parábola de Mateus 25. Quando Jesus ele inicia aquela parábola, ele começa a dizer sobre o reino de Deus e sobre 10 virgens. E ali ele compara aquelas noivas com uma noiva dele. Mas 5 prudentes, que além de levar o azeite nas suas lâmpadas, eles levavam uma reserva de azeite. Mas 5 consideradas nécias, loucas, que apenas levaram azeite nas suas lâmpadas, nas suas lamparinas. E aí eu analiso esse texto e eu vejo assim, olha, era com crente que Jesus estava falando.
era com pessoas que estavam com ele, que ele estava falando aqui sobre essas 10 virgens. Eram pessoas que caminhavam com ele e que estavam esperando o noivo. O interessante é que um grande número, mas Jesus aqui ele cita a porcentagem de 50%, estavam preparados para situações. Porque se o noivo demorasse a vir, porque elas não sabiam a hora que o noivo viria, elas tinham uma reserva de azeite. Elas tinham uma reserva, porque se você olhar uma lamparina, os mais antigos que conhecem isso, se você colocar um óleo, um querosene dentro de uma lamparina, deixar ela acesa, ela vai queimando e devagarzinho, aquele combustível vai se esvaindo. Pouquinho por pouquinho, ele vai desaparecendo. Ele vai sendo queimado. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que aqueles cristãos que não têm uma reserva de azeite na sua botija, aquele cristão que não tem uma reserva de Deus na sua vida, está difícil, porque pouquinho por pouquinho, esse azeite que há na tua lâmpada, ele vai sendo esvaído, ele está sendo consumido. O que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que com os cultos, a gente congregado junto, na oração, no fervor, na busca da palavra, nos estudos da Bíblia, a gente tinha força um pelo outro, um com o outro, para batalhar juntos, um estendendo a mão para o outro. Hoje, a maioria das vezes é através da internet, através de uma mensagem de WhatsApp, é através de um texto que a gente coloca lá, e nem todos abrem, nem todos veem, e o azeite está diminuindo, irmãos. O azeite está diminuindo. Jesus de ontem continua sendo Jesus. Deus de ontem continua sendo ontem, o Deus Todo-Poderoso. E o Jesus hoje está olhando para nós, para a nossa geração, que está enfrentando tudo isso. Sabe, se você começar agora a ver o noticiário ali, você sai de lá, muitas vezes depressivo, e um pouquinho de azeite a menos na tua botija. É por isso que eu estou querendo dizer, olha, irmãos, você precisa ter uma reserva de Deus na tua vida. Quantas pregações nós ministramos aqui, a igreja ministrou, o pastor ministrou, quantos estudos nós ministramos, e falou, olha, aprenda de Deus, viva a palavra de Deus. Ninguém esperava que seria tão rápido, que a gente não teria a oportunidade de estar congregando junto. E no meio de tudo isso eu vejo uma igreja prudente, na qual Jesus diz assim, olha, ela está carregando uma reserva de azeite. Uma igreja que tem chorado, sabe, pessoas que têm chorado por não poder congregar juntos, pessoas que no momento do culto se sentem triste por não estar na igreja junto com os irmãos, louvando a Deus, pessoalmente, presencialmente. Mas, em contrapartida, e aí que eu quero chamar a atenção de muitos, queridos, muitos nesses dias estão deixando o verdadeiro amor pela palavra. Muitos nesses dias não carregaram reserva de azeite nas suas lâmpadas, e o que está na lâmpada dele está dia após dia. Já não sente mais se tem culto ou não, se ela tem que vir ou não. Muitos têm se sentido, infelizmente, aliviados por não ter que comparecer a um culto na igreja, ou de não ter um líder, vamos, não falte de uma célula, vamos para a oração, vamos para o estudo, não falta do culto na igreja, sabe? Muitos têm se sentido aliviados, mas o Jesus de ontem é o Jesus de hoje, e é o Jesus que está olhando para a nossa vida hoje, é o Jesus que tem olhado para nós e falando, olha, está tão perto do noivo buscar a sua noiva, está tão perto dele buscar a sua igreja. E muitos nesse tempo
tem deixado o verdadeiro amor, tem perdido a força para orar, tem perdido a força de pegar a Bíblia e ler, mas fica só lá nos computadores da vida, vendo mensagem, mandando mensagem, tentando animar, tentando ser animado, ou mandando mensagens misericórdia. Meu Deus, será que eu estou dizendo alguma mentira? Será que não é uma pura realidade? Muitos têm deixado o azeite esvair-se de pouquinho em pouquinho. Jesus falou, olha, talvez o noivo demore de chegar. Talvez ele chegue no meio da noite. E na parábola ele fala isso. Demorando o noivo, perto lá da meia-noite. Alguém diz o noivo. Está chegando. Agora aquelas que têm um azeite de reserva, elas enchem suas lamparinas, suas lâmpadas e saem ao encontro do noivo. Mas aquelas que não se preocuparam, não se incomodaram, achava que estava tudo bom, tudo do jeito que está bom. Elas não conseguiram, porque elas pediram, olha, dá um pouco do seu azeite, vende um pouco para nós. Mas aquelas prudentes disseram, não, eu não posso dar o que eu tenho, porque talvez falte para mim, vai aonde vende. Ou seja, talvez será muito tarde para muitos correrem para a oração, correrem para a palavra, porque o noivo vem. E quando ele chegar, a Bíblia diz aqui que Jesus, mostrando nessa parábola, aquelas que estavam preparadas entram para bodas do Cordeiro, para a festa. E quando aquelas outras chegam agora, está tudo fechado, e ele diz, olha, eu não conheço. Irmãos, o Jesus de ontem é o Jesus de hoje. E esse Jesus de hoje, ele quer que você se levante, que você se restaure, que você se sinta incomodado por não estar na igreja adorando a Deus, por não estar na comunhão com os irmãos presencialmente, por não estar nas orações, nos grupos familiares adorando, juntos na comunhão, nas confraternizações. Eu sei que esse tempo é tempo de nós nos resguardarmos, sim, temos que fazer isso, obedecer, estar, protegendo a nós e ao próximo. É tempo para isso, mas também eu quero dizer para você que é o maior tempo de você ter comunhão com o Pai. É o maior tempo de você estar na comunhão com o Pai. Não adianta eu pregar, o pastor pregar, obreiros pregar, pessoas pregarem, mas muitos, que quando nós olhamos lá nas lives, a quantidade de pessoas que acompanharam, tem várias, mas eu já tive uma experiência própria. Eu não sou demagogo em dizer que eu não sou, eu sou igual a todos. Que muitas vezes você abre, não presta nem atenção, fecha, para que alguém veja que você participou de uma live, de um culto da igreja. Outros passam correndo, deixa lá o aparelho ligado e vai cuidar de outras coisas. Não estão cultuando a Deus. E aí, meu irmão? Jesus diz, olha, buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas nas suas vidas. Esse tempo de hoje é tempo da igreja se levantar em adoração, em busca, para que o Senhor possa sarar a nossa terra, para que o Senhor possa sarar as nossas vidas, para que o Senhor possa cuidar de nós e curar todos. Resumindo, o Jesus de hoje, Ele quer que você entre com Ele na sala do trono. O Jesus de hoje quer que você participe com Ele do melhor dessa terra. Sabe? Porque no meio de tudo que está acontecendo, com tantas coisas desagradáveis que estão acontecendo hoje, ainda assim Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus tem cuidado das nossas famílias, das nossas vidas. Deus não tem deixado faltar nada. Então, meu irmão,
Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, e Ele é eternamente. Nós vamos caminhar para o final aqui, porque não tem como, seria um estudo bem prolongado a gente conversar sobre isso aqui. Mas o alerta que eu faço para a minha vida, para a sua vida nesta noite esteja preparado, esteja na comunhão com Deus. Não importa, título não salva ninguém, entendeu? O pastor não salva ninguém. Se ele não se preparar, se os pastores não estiverem no altar de Deus chorando pela igreja, amando a sua igreja, como Jesus fez lá com os discípulos no capítulo 17, pode ter o título que for, querido, pode ter o título que for. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, orar pela igreja, chorar pela igreja. E isso é todos aqueles que estão prudentes e preparados para andar com o Senhor. E o escritor dos Hebreus ainda diz assim, olha, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e Ele é eternamente. Quando eu disse, em Deus não há sombra de variação, Deus é. Entendeu? Deus é. Não há sombra de variação em Deus. O homem não, o homem, na sua cronologia de tempo, ele um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima. Se está tudo bem, ele dá salto de alegria, mas se as coisas começam a dar errado, ele já abaixa a sua crista, às vezes chora, às vezes reclama, mas Deus não. Deus, Ele é fiel, permanece fiel de geração em geração. E agora, o escritor diz, Ele é eternamente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Esse Deus eterno, o próprio Jesus, Ele diz assim, olha, eis que eu estou à porta do coração e eu estou batendo. Eis que eu estou à porta do seu coração batendo. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei. Eu entrarei, cearei contigo, você ceará comigo. Haverá uma bênção, uma festa maravilhosa. Esse Jesus eterno, Ele continua nos corações, falando, olha, dê lugar. Dê a oportunidade para mim entrar na tua vida. Dê a oportunidade para mim fazer morada contigo. Esse Jesus que é eterno, Ele está querendo um relacionamento conosco, irmãos. Com você que muitas vezes tem desiludido da sua vida, achado que não há mais solução. Jesus, nesta noite, Ele está batendo aí, dizendo, olha, coloque azeite na sua lâmpada. Coloque azeite na sua lâmpada e deixa eu entrar. Porque quando Jesus entra na nossa casa, as coisas acontecem para melhor. Quando Jesus entra na nossa vida, nós enxergamos problemas de uma forma melhor, porque nós sabemos que nós temos um amigo a qual nós podemos confiar, acreditar. Então Ele está batendo nos corações nessa noite. Talvez você está no grupo de pessoas que têm perdido o azeite da sua lâmpada. Volte à essência, meu irmão, da adoração nesta noite. Volte à essência de Deus nesta noite, porque Jesus te ama. Jesus ama a vida do ser humano e Ele quer dar a vida eterna, que é algo que Ele é eterno. Ele quer que você entre nas bodas do Cordeiro com Ele e tenha lá a sua vida abençoada na eternidade. Jesus, Ele continua sendo o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E para nós concluirmos, eu gostaria de ler um texto aqui, Apocalipse 22, versículo 12, que diz assim, olha, eis que cedo eu venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito
a árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Com esse texto eu quero concluir essa palavra. Jesus eterno tem preparado um lugar maravilhoso para aqueles que querem. Entendeu? Para aqueles que querem. Ele jamais forçará alguém a querer amar Ele, amar a palavra, obedecer os mandamentos. Ele não vai forçar jamais, mas algo que Ele fala, olha, cedo eu venho. Comigo está o galardão, para eu dar a cada um conforme a sua obra. O que temos feito para Deus, o que temos feito nesses tempos agora, a qual é praticamente cada um por si. Você quer ouvir uma palavra, você tem que recorrer a alguns meios. Se você não parar um momento e estudar a Bíblia, se alimentar de Deus, a tua lâmpada vai só perder azeite. Entendeu? Ele diz, eu sou o princípio, eu sou o fim, o primeiro e o último. Fique com essa palavra, meu irmão. Que o Senhor, nesta noite, Ele possa visitar a tua vida, incomodar o teu coração, para que você realmente sinta quem é você, quem sou eu diante de Deus. Somos especiais, sim, mas muitas vezes nós temos deixado a essência, que é o verdadeiro Deus, trabalhar na nossa vida. E quando isso acontece, muitas vezes o velho homem renasce, o domínio próprio acaba, e aí a gente vai perdendo dia após dia a unção que um dia nós demoramos tanto para conquistar. Por isso, nesta noite, eu chamo você a um tempo de arrependimento, a um tempo de busca. Quantas coisas têm acontecido e a gente tem visto quantas notícias estão acontecendo aí de pragas chegando, misericórdia, tempestade de deserto chegando para as Américas. Meu Deus, e a igreja? Onde estão os Moisés que levantavam e falavam, olha a praga, sai, vai embora. Nós somos a geração que clama o nome do Senhor, então vamos nos levantar como tal e ver as coisas espirituais acontecerem. Queridos, eu gostaria que você agora, onde você estiver, a tua vida é muito valorosa para Deus. Tua alma é um bem maravilhoso. O primeiro versículo que nós lemos lá, Jesus ontem, foi Ele, o Pai, que criou o ser humano, o homem, a sua imagem e semelhança. Deus nos ama de uma forma que nós não podemos explicar, queridos. Então é tempo de nós olhar para esse amor maravilhoso, e independentemente do que possa acontecer, nós possamos levantar nossas mãos para o alto e dizer, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Entendeu? Eu sou do Senhor, e eu sei que por fim o Senhor se levantará ao nosso favor. Se você puder fechar os seus olhos, abaixar suas cabeças agora, e ter um momento de comunhão com o Senhor, sabe? Lembra do amor de Jesus por tua vida. Ele não mudou. Em todo o decorrer da história humana, Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, nós estamos orando neste momento, clamando ao Senhor, ó Pai, por nossas vidas espirituais, por nossas vidas, Pai, nessa nação, no nosso estado de São Paulo, na nossa cidade de Fernandópolis, neste momento, Deus. Ó Senhor, Tu és o mesmo que não muda, Pai, e o Senhor pode se levantar com poder, autoridade, e o Senhor, Pai, é aquele que tem a palavra final, porque coisas maravilhosas acontecem quando a ordem do Senhor é dada. Nós oramos agora, Pai, pedindo que o Senhor guarde a Tua igreja, guarde a vida dos Teus filhos, Pai. Não deixe faltar o azeite na botija dos Teus servos, Pai. Mas que nós possamos lutar para crescer mesmo no momento, Pai, da prova, no momento da dificuldade. Nós possamos recorrer ao Senhor somente, Pai.
Oh, meu Deus, aqueles que estão muitas vezes se sentindo aliviados por não precisar estar na casa do Senhor em comunhão. Jesus, tem misericórdia e visita essas vidas nesta noite, Pai. Visita, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem amado essas vidas também. Eu sei que o Senhor tem, meu Deus, amor por cada alma. Senhor, cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra, esse momento de oração agora, talvez pessoas que estão enfermas, Deus. Pessoas que estão, meu Deus, enfrentando agora a dificuldade desse vírus. Senhor, Tu és o Deus que não muda, Pai. O Senhor pode trazer um livramento para a nossa nação, para a nossa cidade. Senhor, cura as vidas que estão enfermas. Tem misericórdia, meu Pai. Desperta essa geração para adorar o Teu nome de verdade. Desperta a nossa geração, Senhor, não apenas para nos apresentarmos em uma live, não, mas para nós nos mostrarmos como verdadeiros servos do Senhor, pessoas que verdadeiramente amam a Tua palavra e que estão, meu Deus, lutando e chorando para que haja uma mudança, para que haja cura na nossa terra, Pai. Nós oramos no nome do Senhor, crendo, Pai amado, que a palavra final vem do Senhor, e o Senhor, Pai, trará alegria para os Teus servos, trará alegria para a Tua igreja, e os Teus filhos celebrarão com júbilo o nome do Senhor. Eu oro, Pai, no nome de Jesus. Coloca a vida de cada vida, cada família diante do Senhor, Pai. No nome do Senhor, Deus amado, visita com poder e autoridade. É a nossa oração neste momento, para a honra e glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus fiel, que jamais perdeu uma batalha. Então eu creio, Pai, que a Tua igreja orando, que os Teus filhos se fortalecendo, o milagre acontece para a glória do nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus nós oramos, para a glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos, que o Senhor abençoe a tua vida poderosamente. Aquilo que o homem não pode fazer, aquilo que o homem não pode chegar, que é dentro do coração de outro homem, o Espírito Santo pode. Peça para Ele entrar aí dentro do teu coração nesta noite e fazer a sua mente se lembrar de tudo. De como é bom adorar a Deus, de como é bom estar na presença de Deus. Que o Espírito Santo lembre você e você se fortaleça na unção e no poder de Deus, tá bom? Nós estamos encerrando o nosso culto, que Deus possa abençoar a vida de cada um dos irmãos, você que esteve aqui no estacionamento conosco nesse culto, você que está acompanhando pela internet, mídias sociais, ou que ainda vai ouvir essa palavra, esse culto de louvor, que o Senhor possa te abençoar poderosamente, e que a bênção do Senhor chegue até a tua vida, no nome de Jesus. Um recadinho, você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, à casa do Senhor, você tem toda a liberdade no seu coração, né, de sair do seu veículo depois e depositar no gasofilácio que está aqui do lado, a tua oferta, o teu dízimo, no nome de Jesus, tá bom? E o nosso próximo culto será às 19h30 do próximo domingo. Convide pessoas, vem aqui, vamos encher esse estacionamento para louvar a Deus juntos, sabe? É muito bom quando, mesmo a gente estando assim um tanto distante, mas a gente vê o estacionamento cheio, já é assim algo que conforta o coração, tá bom? Então Deus te abençoe, vai na paz do Senhor, que o Espírito Santo trabalhe cada momento melhor na tua vida, no nome de Jesus. Está encerrado o nosso culto para a glória do Senhor.